Oi, gente, tudo bem aí? Vamos continuar no estudo da isomeria. Nós já estudamos na aula passada o primeiro caso de isomeria, que é a isomeria plana. Você lembra disso? Que a gente caracteriza o seguinte: o próprio nome já diz, nós precisamos de fórmulas estruturais planas. Então, por exemplo, eu falo assim para você, ó, tenho aqui a fórmula do álcool etílico do etanol, que é o álcool comum, que tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Aí eu falo assim para você, e tenho também essa fórmula representada aqui, ó, onde eu também tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui eu tenho álcool, aqui eu tenho éter. O que faz com que elas tenham alguma coisa em comum é a fórmula molecular. Então eles têm a mesma medida. Mesma medida quer dizer que eles são isômeros. Agora, o que as diferencia? A montagem foi diferente, fazendo com que aqui eu tivesse um álcool e aqui eu tenho um éter, não é? Esse é o metoximetano, o éter dimetílico, e esse é o álcool etílico, o etanol. Eu digo que esses dois são isômeros de quê? De função. Na hora de falar que tipo de isomeria, eu caracterizo pelo que eles têm de diferente. Então a diferença está aqui no grupo funcional. Isso é isomeria plana. Tinha a isomeria plana de função, de posição, de cadeia, de compensação e a tautomeria, que eram 5 casos de isomeria plana. E agora eu vou mostrar para vocês o segundo tipo de isomeria, que é a chamada isomeria geométrica ou cis-trans, que agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou aqui representar para vocês uma fórmula estrutural de um composto, de um hidrocarboneto. Aí eu falo assim para vocês, olha, é dado esse hidrocarboneto, eu quero que você analise esse hidrocarboneto e me diga se é possível que ele tenha um isômero. Dessa vez, eu não apresento duas fórmulas, como no exemplo na isomeria plana, que duas fórmulas, 3, 4, eram representadas e a gente fazia comparações entre elas. Aqui não. Aqui é apresentada uma única fórmula estrutural ou uma única nomenclatura, uma única representação. E aí você vai ter que analisar aquela fórmula e verificar se para ela é possível criar um isômero com aquela estrutura. Bom, primeiro vamos relembrar uma coisinha aqui. Que hidrocarboneto é esse? Bom, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, uma dupla ligação que é equidistante das laterais, tanto faz numerar começando à esquerda ou à direita. Então eu falo o seguinte: numa cadeia de 4 carbonos, but. No carbono número 2 existe a insaturação, que é en, que é dupla ligação, e isso é hidrocarboneto, esse é o but2eno. Aí eu falo assim para você, ó, eu quero que você analise se o but2eno, se com ele eu consigo fazer isomeria geométrica. Aí eu vou falar assim para você, ó, para que o but2eno tenha um isômero, essa molécula, essa fórmula, tem que atender a algumas condições, que eu vou relatar aqui para vocês e depois nós vamos comparando se dá ou não dá. A primeira condição para que exista a isomeria geométrica em cadeia aberta, essa é uma cadeia aberta, seria a presença de dupla ligação. Tem ali uma dupla ligação? Tem. Então, a primeira condição está atendida, a presença de dupla ligação, de uma insaturação. A segunda condição seria o seguinte, que eu já vou mostrar para vocês o que significam esses. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó, R1 precisa ser diferente de R2 e R3 precisa ser diferente de R4, tá? Já falo para vocês em detalhes o que isso significa. E a terceira condição que precisa ser atendida é a seguinte: R1 precisa ser igual a R3 ou então R2 precisa ser igual a R4. O que significa quando aqui eu ponho e aqui eu ponho ou? Bom, quando aqui em cima eu ponho eu quero que as duas condições precisam ser atendidas. Agora, quando eu escrevo ou, basta uma delas, tá? Então eu vou voltar aqui no but2eno, vou tentar aumentar o meu espaço aqui e vou fazer o seguinte: eu vou escrever essa molécula do but2eno de uma outra maneira, para que eu consiga fazer aquele entendimento das condições. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever primeiro, ó, eu tinha lá essa molécula assim, né, ó.
Ó, vou deixar ela pequenininha aqui para a gente fazer uma comparação. Vou derrubar o hidrogênio aqui só para ficar mais nítido, tá? Eu vou escrevê-la, a mesma BUT2N, só que começando escrevendo os carbonos que contêm a dupla, tá? Estão aí representados os carbonos da dupla. Agora, eu vou pedir para vocês comigo olharem primeiro esse carboninho aqui, ó, que eu estou pincelando ele de azul. E me fale o que está ligado a ele além da dupla. Aí você vai falar para mim, olha, ele tem ligado um hidrogênio, que eu vou abrir um pouquinho a ligação assim, ó. Ele tem esse hidrogênio ligado a ele, e ele tem esse CH3, que eu vou trazer para cá. Tá? Então, eu olhei para esse carbono e abri um pouco os seus ligantes, tá? Agora eu vou pedir que vocês olhem comigo esse outro carbono aqui, ó, tá? Esse outro carbono, o que tem ligado a ele também? Ah, também hidrogênio e CH3. Ok. O que eu fiz? Eu representei aquela molécula que a gente já tinha dado nome, tudo isso, de uma outra maneira, só aberta um pouco mais. E aí, agora eu falo para vocês, ó, isso aqui são os R's, ligantes, elementos químicos quaisquer. R1, R2, R3 e R4. São eles que agora eu vou analisar para ver se aquela molécula atende a condição B e C. O que diz a condição B? O R1 é diferente do R2? Vejamos. R1 é diferente de R2? É. Ok. E o R3 é diferente de R4? R3 é diferente de R4? Também. Tá valendo. Agora, então, ó, condições A e B atendidas. Vamos para a condição C. R1 é igual a R3? R1 é igual a R3? É. Acabou. Se não fosse, eu analisaria R2 é igual a R4? Também servia. Mas quando na primeira eu já encontrei, ó, R1 é igual a R3, ok. Toda vez que isso acontecer, eu posso falar que esse composto, com ele eu posso gerar um isômero dele. Que acontecerá quando, pelo fato de existir aqui a dupla ligação, esta molécula, dependendo do que eu faça com ela, por exemplo, aquecimento, resfriamento, modificação de pressão, ou seja, alguma ativação tem que ser feita, pelo fato de existir essa dupla, pode acontecer que um lado da molécula faça isso, ó, um lado só. E esse giro proporciona um outro composto, uma outra molécula com outras características. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Infelizmente eu não tenho muito espaço, né? Eu vou apagar ali as condições, espero que vocês tenham depois elas marcadinhas, tá? Para que eu possa representar as duas possibilidades, os isômeros desse composto, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou escrever aqui do lado direito, eu vou, na verdade, agora repetir esta molécula aqui que a gente estudou primeiro, que tá assim, né, ó, carbono, carbono, desse lado CH3 e o hidrogênio, ali em cima também o CH3 e o hidrogênio. Então eu falo o seguinte, esta molécula é o BUT2N, 4 carbonos, a dupla ligação no carbono 2. E eu posso mostrar essa molécula assim também, que é o isômero dela. Carbono, ó, a insaturação. Vou manter o lado esquerdo do mesmo jeitinho, nada mudou, ó. CH3 e o H, tá? Do mesmo jeitinho que eles já estavam. Agora eu vou falar o seguinte, eu vou mostrar que esse carbono fez isso, ó. Aí o que acontece? Vem o H para cá e aqui vem o CH3. Você vai falar, mas professora, mudou alguma coisa? Ambas as moléculas eu chamaria de BUT2N. Ambas, ó. 4 carbonos, a dupla continua no carbono 2. Só que assim, agora eu vou ter que falar que essa é a isômero dessa. O que é ser isômero? Tem o mesmo número de partículas, carbonos e hidrogênios no caso, só que agora essa montagem faz com que elas sejam diferentes. Diferentes em quê? Diferentes no ponto de fusão, no ponto de ebulição. Se, por exemplo, tiver cor, pode ser que uma libere cor diferente da outra. Se tiver aroma, cheiro, pode ser que uma libere odores diferentes, só pelo fato da molécula ter girado. Então, agora eu vou falar para vocês, ó. Como que a gente vai diferenciar se eu disse que ambas chamam-se BUT2N? E chamam-se mesmo. Nós vamos diferenciar pelo seguinte, nós vamos olhar aqui os ligantes iguais.
CH3 é igual a CH3, não é? Hidrogênio é igual a hidrogênio. Toda vez que os ligantes iguais estiverem no mesmo plano, os dois em cima ou os dois embaixo, nós vamos chamar essa molécula de molécula cis. E quando os ligantes iguais estiverem em lados opostos, transpostos, nós vamos chamar essa molécula de molécula trans. Então eu falo que esse é o but2eno cis e esse é o but2eno trans. A diferença está na montagem. O fato de ter acontecido esse giro garante uma estrutura diferente com moléculas funcionando de maneira diferente. Eu vou falar assim para vocês, ó. Toda molécula do tipo trans é apolar. Por quê? Um CH3 puxa para cá, o outro puxa para lá, os dois no mesmo, um acaba anulando o outro. Agora, toda molécula cis será considerada polar. Por quê? Os dois ligantes CH3, eles puxam mais para um lado, porque eles estão do mesmo lado, no mesmo plano. Então, molécula cispolar, molécula trans apolar. Sendo assim, a molécula cis precisa de mais calor para mudar de estado, porque moléculas polares precisam de mais calor. A molécula trans, que é a apolar, precisa de menos energia para mudar de estado. E isso é isomeria geométrica. Quando numa cadeia carbônica, por exemplo, não precisa ser só de hidrocarbonetos, nós tivermos as três condições satisfeitas: presença de dupla, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. A terceira condição, o R1 precisa ser igual a 3 ou 4, tá? Igual a 3 ou 4. Ou então o R2 precisa ser igual a R3 ou R4. Eu tinha colocado assim para vocês, mas também serve assim, ó. O R1 precisa ser igual ao R3 ou ao R4. Ou então serve também se o R2 for igual ao R3 ou R4. Então abre mais o leque ainda de possibilidades. E aqui a gente já tinha, né, ó. R1 é igual a R3, não precisei nem olhar para o R4, mas servia um ou outro, tá? Aí eu vou mostrar para vocês um outro exemplo aqui, onde eu vou pedir que você analise comigo se aqui existe a tal da isomeria cis-trans, a isomeria geométrica, tá? Deixa eu mostrar aqui um outro composto. Vamos, por exemplo, pensar aqui num haleto de cadeia insaturada. Aí eu falo assim para você, ó, é dada esta molécula. Aí eu falo assim para você, quero que você dê nome a esta combinação aqui e quero que você verifique se com ela eu consigo fazer o isômero cis e o isômero trans. Se você faz um, logicamente haverá o outro. Ou seja, eu preciso verificar se aquela molécula ali, ela aceita a possibilidade de giro, de fazer aquelas três condições satisfeitas, tá? Então vejamos, ó, o que a gente precisa fazer? Primeiro eu vou dar nome, tá? É um hidrocarboneto? Não, é um haleto orgânico insaturado. Tem dupla aqui, mas tem o cloro. Quem que manda? O cloro. Então vou começar a numerar pelo lado esquerdo, obrigatoriamente por causa da presença do cloro. Aí eu chamo esse composto assim, ó. Esse é o 2-cloro, but2eno, tá? Aí eu falo assim, então vejamos se esse composto, se com ele eu consigo fazer o isômero cis e trans. Para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou olhar primeiro para o carbono que tem a dupla e vou trazer ele para cá, ó. Carbono com a dupla. Aí eu peço que vocês olhem comigo, ó, esse carbono que está agora aqui com a bolinha vermelha e me digam quais os ligantes dele. O que está ligado a ele nas outras duas ligações? CH3 e o cloro. Agora eu peço que vocês olhem esse outro carbono aqui, ó, o 3. O que está ligado a ele? Ah, de novo, CH3 e o quê? Um hidrogênio, tá? Aí, ó, fiz a representação. Podia ter colocado o CH3 aqui em cima também, tanto faz. E o hidrogênio embora, em cima, embaixo. Poderia ter colocado o cloro aqui e o CH3 aqui, tanto faz. São ligantes do mesmo carbono, tá? Agora, o que a gente vai analisar? O R1 é isso aqui, não é? É diferente do R2? É, tá legal. E o R3 é diferente do R4? É também. Segunda condição satisfeita. Agora, vejamos. R1 é igual a R3? Não. Mas é igual a R4? É. Então já tá bom.
2 é igual a 3 ou 4? Não, mas não precisa, basta que 1 já seja. Já encontramos R1 igual a R4. Nesse formato que eu fiz, que molécula estou mostrando? Ó, os iguais estão em lados transpostos. Esta molécula é a molécula representada do tipo trans, seria 2-cloro-bútio-2-eno trans, ou trans 2-cloro-bútio-2-eno. Dá para fazer a molécula cis? Dá sim. O que a gente faz? Mantemos aqui um dos lados, vou manter o lado esquerdo só por hábito, mas não é ordem, tá? E agora eu faço isso, ó, giro um carbono aqui, ó. Aí vem para cá o CH3 e aqui vem o hidrogênio. Agora os iguais estão em mesmo lado. Essa molécula é a molécula cis. Ambas têm a mesma nomenclatura, 2-cloro-bútio-2-eno, trans e cis. Essa não é a terceira hipótese, tá? Essa é a cis também, porque essa o CH3 está do mesmo lado do CH3. Então, num composto desse tipo é possível fazer a isomeria geométrica. Molécula trans e molécula cis. Esta é molécula polar e esta é molécula do tipo apolar. Essa precisa de mais calor para mudar de estado do que a molécula da parte de cima, tá? Então, esse exemplo de cis e trans em cadeia aberta. Agora eu vou mostrar para vocês que existe a possibilidade também de isomeria geométrica em cadeia fechada. Quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Em cadeias cíclicas, tá? Vou mostrar aqui para vocês um hidrocarboneto. Não, vou também trabalhar com aleto, que a gente encontra bastante. Vamos trabalhar com hidrocarboneto, tá bom, vai, assim, ó. Vou fazer um hidrocarboneto de cadeia ramificada, tá bom? De cadeia ramificada. Bom, falo assim para você, ó. Tem aí um hidrocarboneto de cadeia ramificada. Dê nome para ele. Bom, o que você vai ter que fazer? Você viu que aqui tem radical metil e aqui também. Nos outros dois não tem. Então, um desses dois aí é o carbono número 1, tá? Escolhi que esse é o carbono 1. Obrigatoriamente, o outro que tem radical vai ser o carbono 2. Carbono 3 e carbono 4. Então, eu falo o seguinte, que este é um ciclo onde no carbono 1 e no carbono 2 eu tenho 2 radicais metil. Tudo isso numa cadeia do butano, que fica melhor representado 1,2 dimetil ciclo butano, tá? Aí eu falo para você, é possível que nesse composto exista isomeria geométrica? Aí você vai falar, é sim. Sabe por quê? Eu só não preciso, numa cadeia fechada, da condição do item A. O que era a mesma condição do item A? Presença da dupla ligação. Em cadeia fechada não precisa ter dupla, tá? Mas o que eu preciso? Que as condições B e C estejam atendidas. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou agora escrever esse ciclo naquele formato de traços, tá? Que eu acho que vai ficar mais limpa a imagem para vocês entenderem o seguinte. E eu vou falar assim para você, a condição B dizia que o R1 tem que ser diferente do R2. Vamos olhar esse carbono 4 e o 3, os seus R são iguaizinhos, hidrogênio é igual a hidrogênio. Mas os carbonos 1 e 2 têm R's diferentes. Então eu vou fazer assim, ó. O carbono 1, um dos ligantes dele é hidrogênio, o outro é CH3. Ó, esse é o carbono 1. O carbono 2, um dos seus ligantes é hidrogênio, o outro é CH3. Ou seja, a condição B está satisfeita, não precisa ser em todos os carbonos, bastam que 2 atendam. Veja, ó, R1 é diferente de R2? É sim. R3 é diferente de R4? Também é. Agora, qual que é a terceira condição? O R1 é igual a 3 ou 4? Sim, ó, o R1 é hidrogênio, não é? Tem outro hidrogênio aqui. Então, eu tenho a condição satisfeita, só não preciso ter dupla, só não haverá dupla. Agora, a condição B e C está atendida. Se eu mantiver esse formato, eu vou falar para vocês que aqui eu fiz o isômero do tipo trans. Por que eu fiz o isômero trans? Aqui o hidrogênio está em cima, não está? Aqui ele está ao lado. Aqui o CH3 está ao lado, aqui ele está embaixo. Então esse é o isômero trans. E se eu fizesse essa outra representação aqui, ó. Agora eu vou fixar a parte de cima e vou inverter a parte de baixo. Agora, ó, hidrogênio em cima e hidrogênio embaixo. CH3 do lado, CH3 do lado. Agora eu fiz o isômero cis. Então é possível também em cadeias cíclicas a isomeria geométrica cis-trans.
que mais uma vez aquela molécula do tipo cis é polar e a molécula do tipo trans é apolar. Ponto de ebulição maior na molécula de baixo, menos energia para mudar de estado na molécula de cima, tá certo? Então esse é o segundo caso de isomeria geométrica cis-trans. Obrigada pela atenção, até a próxima, gente. Tchau, tchau.